Há aquela coisa de que história é coisa de gente morta. Pode ser, a história pode ser coisa de gente morta. Mas se eles não tivessem vivido, a gente estaria aqui? As pessoas desaprenderam de estudar a história do Brasil porque acham que o nosso passado é alguma coisa que não merece ser estudada. E não é verdade. Infelizmente, a história é escrita e ensinada numa linguagem, às vezes muito repleta de jargão, de uma linguagem acadêmica, que o povo mais simples, não habituado a ler sobre o assunto, não entende. E durante muito tempo, o que era história na escola? Data, nome. Era questão de o que é. Parecia mais jogo de adivinhação, né? E aí, como que criança não vai gostar disso? Agora, se você conta uma história para ela, ela vai gostar. É meio que um governo tropical mesmo. É bem brasileiro, não é aquela coisa que você tem um horário rígido, como na Inglaterra, você tem o cerimonial rígido. Ah, você não pode ir, você não pode se aproximar do imperador, você não se aproxima. Não, todo mundo se aproxima, o imperador cansa de andar por Petrópolis, as princesas cansam de andar a cavalo. Ele passeia para lá, passeia para cá. Então não há aquela rigidez protocolar em que exige nas casas europeias. O palácio é um palácio que vocês vão poder ver durante a visita, que é um palácio simples, sem luxo. Muitas vezes nós estudamos a história e conhecemos sobre o passado, ou buscamos entender as representações que existiram sobre períodos específicos da história do Brasil, mas acabamos em alguns momentos esquecendo de que cada um de nós, como cidadão, como parte desse país, tem as suas responsabilidades e tem a possibilidade também de atuar para melhorar as coisas. Esse passado precisa ser investigado, porque quanto mais a gente investigar, mais novidade a gente vai descobrir. A novidade não está no futuro, a novidade está no passado. E lá nós vamos encontrar respostas, não para o hoje, mas respostas para aquilo que nós não temos mais que fazer. Nós não precisamos repetir, nós podemos criar um novo. E a gente só aprende isso olhando para o passado. Não porque a gente vai repetir o passado, não é isso não. O passado é muito diferente da gente, mas a gente vai entender que lá foram feitas opções que nós não precisamos fazer mais. E que a gente tem que ser super criativo e descobrir outros caminhos. Porque aquilo não serve. Mas é bom a gente descobrir. Então, eu acho que a gente tem que se voltar para o passado mesmo, não é para o futuro não. O futuro a gente vai construindo e ele é absolutamente aberto. Mas o passado, a gente vai ter que abrir de novo esse passado e descobrir muitas coisas que estão lá que podem nos alertar para a gente não fazer de novo agora. Episódio de hoje. Tempo, bem não renovável que todo mundo tem e ao mesmo tempo reclama da falta. Espaço onde acontece o que se é, o que se tem, aquilo que é sonho e também o que a memória não esquece. E é assim que a vida se conjuga no presente, no passado e no futuro. O que não é, já foi, e o que não foi, ainda pode ser. Portanto, lembrar, guardar e falar sobre o que passou é também uma forma de perpetuar o tempo, confirmando que ele existiu e reconhecendo seu legado para o futuro. A essa narrativa dos acontecimentos no tempo, chamamos de história. Eu vejo com muita alegria o fato dos brasileiros se interessarem hoje mais por história do que já se interessaram no passado. Porque uma sociedade que não estuda história, ela não consegue entender a si mesma. Porque você simplesmente não sabe quais são as suas raízes, quais são as suas origens, de onde você veio, como é que você chegou até aqui. Estudar história é uma forma de você iluminar o passado para entender o presente e preparar as pessoas para a construção do futuro. E ela é também uma ferramenta de construção de identidade nacional. É só olhando para o passado que você consegue entender quais são os seus defeitos,
quais são as suas virtudes, quais as dificuldades no caminho que nos trouxe até aqui. Nós tivemos escravidão, tivemos muito analfabetismo, tivemos muita concentração de riqueza, latifúndio, tivemos muita corrupção, muito autoritarismo na nossa história. Isso explica muito do que nós somos hoje. Mas ao estudar a história, você percebe que o Brasil ele não é nem muito pior, nem muito melhor do que qualquer outro país. Ele é diferente. Nós temos características, raízes que nos tornam diferentes no mundo em que nós vivemos. Nós somos diferentes dos chineses, dos franceses, dos russos, dos americanos, dos ingleses, assim por diante. Então, se o nosso passado, se as nossas raízes são diferentes, a nossa identidade é diferente, o que significa que o nosso futuro provavelmente vai ser melhor do que nós temos hoje, porque eu tenho certeza que o Brasil sonhado ele é melhor do que o Brasil real, mas vai ser diferente dos outros. Então, o entendimento das nossas diferenças é muito fundamental para nós construir, não só para nós construirmos a identidade do presente, mas a identidade do futuro também, do Brasil que nós vamos legar para os nossos filhos, nossos netos e bisnetos. O Brasil, antes de todo o seu processo de independência, na condição de colônia, o Brasil era... A população do Brasil não se identificava como uma ideia de nacionalidade. As referências eram muito mais associadas à monarquia portuguesa do que ao próprio Brasil. Na própria Europa, a própria ideia de nação começou a se formar e se consolidar mesmo no século XVIII e no século XIX. Então, não se pode imaginar, por exemplo, que no Brasil, já no século XVI ou XVII, existisse essa identificação com uma nação. A ideia de nacionalidade, os estudiosos pontuam como sendo na segunda metade do século XIX. Então, o processo de independência foi importante para isso, mas durante todo o primeiro reinado, entre 1822 e 1831, não havia consolidado essa ideia de nação como um país independente. Enfim, em 1831, com a abdicação do Dom Pedro I, pouco tempo depois, várias revoltas em diferentes pontos do país mostravam que essa ideia de unidade e de nacionalidade não era ainda tão consolidada. Houve várias tentativas de separação, seja no Rio Grande do Sul, no Pará, na Bahia. Então, esses movimentos separatistas indicam que a nacionalidade ainda estava em processo, o sentimento de pertencimento a uma nação. Porque o Brasil não existia como nação antes da independência. E também não vai existir de um dia para o outro. Ele vai ter que ser construído, né? Quem somos nós? Quem somos? O que significa ser brasileiro? Né? E acho que até hoje a gente está procurando isso. O que é ser brasileiro? Eu acho que até hoje a gente se pergunta o que é uma nação. Né? É verdade? Porque a gente tem como matriz, vamos dizer, gerada até mesmo nesse período mesmo de luta, né? A gente tem uma noção de que a nação poderia ser uma totalidade uniforme, né? Um conjunto de pessoas que compartilham os mesmos princípios ou as mesmas práticas, mas a nação não é isso. Eu acho que a nação é um movimento que não se conclui em nenhum momento. Ela não se conclui em nenhum momento porque justamente ela envolve pessoas, né? Certo? Setores sociais, segmentos sociais, que jamais se vergam inteiramente a determinados princípios que são postos pelos governos ou pelas lideranças políticas ou por determinadas circunstâncias para serem obedecidos, né? Eu acho que o que nós estamos vendo hoje é muito isto, né? A nação brasileira, ela é um aglomerado de gente que tem muitos perfis, porque ela é uma sociedade que foi se constituindo com muitas origens étnicas, né? O que é, a meu ver, uma grande qualidade, né?
justamente porque é essa diversidade que vai fazer com que a nação seja tão florescente e tão matizada e tão cheia de charmes, né? E características locais. Mas ela está constantemente em construção, porque o próprio movimento da história vai fazendo com que as demandas se diferenciem, né? Então hoje, pessoas com deficiência ou pessoas que se consideram, ou grupos que se consideram alijados, eles querem fazer parte. E eles não querem fazer parte só dos direitos, eles querem fazer parte do consumo, eles querem fazer parte de uma melhoria de vida, eles querem fazer parte de melhores condições materiais, mas melhores condições simbólicas também, quer dizer, melhores condições de cultura, de usufruir tudo aquilo que é possível usufruir, né? Então, a nação é um processo muito complicado, que vem de uma construção histórica e que não se conclui nunca. Eu diria que, mas tem uma liga, né? Tem uma liga entre essas pessoas, né? Eu acho que essa liga é a construção de uma cultura histórica comum. Não de uma cultura comum, mas de uma cultura histórica comum. Quer dizer, a certeza que a gente saiu de um mesmo movimento, que está lá atrás, né? Que vem lá do final do século XVIII e que vai passando por uma série de dificuldades e circunstâncias políticas e confrontos, e vai mudando de contorno e vai mudando de perfil, mas é essa cultura política e essa cultura histórica que faz com que a gente tenha uma liga. Na verdade, a gente tem certeza de que a gente faz parte de uma mesma história, com muitas formas de contar e com muitas narrativas, né? E que a gente faz parte de uma mesma origem. Mas tirando isso, tudo pode ser diferente. Mas como contar a história, uma vez que os fatos são únicos e as maneiras de interpretá-los são tantas? Bem, toda história tem sempre um quem, o quando, o onde, o como e um porquê. Nomes e datas, os nomes dos lugares, quem fez e como fez, são sempre importantes. Mas o maior segredo que a história conta é revelado no porquê e no pra quê do que se fez. É isto que explica, é isso que faz a história valer. Ouvir e aprender do passado é o mínimo que se pode fazer por respeito ao presente, em temor ao futuro. O Brasil ficou livre em 1822 por uma luta de Dom Pedro I. As pessoas não queriam ser mais presas, queriam ser submetidas, queriam ser livres de Portugal. Então, ele lutou pela independência lá pelas margens do rio Ipiranga. Quando Dom Pedro I estava às margens do rio, ele gritou: independência ou morte! E agora o nosso governo é livre. A gente poderia agora poder criar nossas próprias leis e não ser submetido a um país, Portugal. A independência do Brasil foi um processo que combinou, curiosamente, muita improvisação, muito acaso, muita sorte e, claro, um pouco de sabedoria das lideranças da época, como, por exemplo, José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência, né? Mas no meu livro 1822, eu faço uma provocação na capa, né? Eu digo que esse país tinha mais chance de dar errado do que de se viabilizar como nação independente, soberana e integrada. Porque realmente os riscos da separação com Portugal eram muito grandes. Havia o precedente da América Espanhola, que no processo de independência se fragmentou numa guerra civil de natureza republicana. No Brasil havia também o risco de uma fragmentação, de uma divisão territorial. O Brasil poderia hoje ser 3 ou 4 países independentes em vez de um país integrado, de dimensões continentais e 192 milhões de pessoas que se reconhecem como brasileiras. Isso se deveu basicamente em função da mudança da corte portuguesa de Dom João para o Rio de Janeiro. Então a família chega ao Brasil, até então Brasil colônia. Dom João VI chega com a família aqui, Carlota Joaquina, com sua mãe, que é a rainha, Dona Maria I, conhecida como a louca, porque acaba realmente com uma insanidade mental internada no hospício no Rio de Janeiro. E chega e encontra uma colônia totalmente zerada, carente de tudo, enfim, uma colônia mesmo nos trópicos. E aí vai se desenvolver, tudo o que você tem na Europa na época é importado para cá.
que inclusive o número de moradores do Rio de Janeiro, a população do Rio de Janeiro praticamente dobra com a vinda da família. Então você imagina uma colônia que não tem contato absolutamente nenhum, é zero de povo, de população, com a sua mãe, pátria, né? Chegam aqui no Rio, todos esses costumes de repente são impostos à população do Rio de Janeiro. O que na cabeça deles isso acontece? A fuga da corte de Dom João em 1808 cria um ambiente para o processo de independência totalmente diferente da América Espanhola ou da América Inglesa, nos Estados Unidos. Ou seja, ao chegar ao Rio de Janeiro, o Dom João passa a funcionar como um elemento agregador da elite brasileira, que até então estava isolada, distante, havia pouca comunicação entre o norte, nordeste, centro-oeste, assim por diante, sul do país, né? Ele começa a distribuir títulos de nobreza, privilégios dos negócios públicos, cria um ambiente de corte no Rio de Janeiro, embora fosse uma coisa bastante simplória, comparado com uma corte europeia, era uma corte portuguesa, funcionando no Rio de Janeiro. Mas ele também funciona como um elemento de força, impondo a integridade territorial toda vez que ela foi ameaçada. Por exemplo, nas rebeliões de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, as inúmeras rebeliões regionais que ameaçaram dividir o Brasil. Isso faz com que a monarquia portuguesa se perpetue no Brasil. Quem faz a independência em 1822 não é outro senão o herdeiro da coroa portuguesa, o príncipe regente Dom Pedro, nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, né? Então é realmente uma continuidade burocrático-administrativa, institucional de Portugal no Brasil. E isso faz com que o Brasil se mantenha unido, o Brasil não se separe. Agora, as chances de dar errado eram muito grandes, de o Brasil mergulhar numa guerra civil, eventualmente mergulhar numa guerra étnica entre escravos e brancos, porque os escravos, mais os negros forros, recém-libertos, os mulatos, os mestiços, eles compunham a maioria da população. E era uma parcela dos brasileiros muito pobre, muito analfabeta, excluída de qualquer oportunidade naquele final de período colonial brasileiro. Então, temia-se que esses escravos, que esses pobres, esses excluídos, contaminados com as ideias libertárias que chegavam da Europa, dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, da independência americana, pudessem reivindicar os seus direitos com o uso de armas na mão. Então, havia muito medo no Brasil. Então, essa é uma outra razão que fez com que a elite brasileira preferisse a solução monárquica. Ou seja, se aglutinar ao redor do imperador Pedro I, manter o regime de monarquia, manter a integridade territorial, em vez de optar por uma solução republicana que poderia levar a uma guerra civil, a uma guerra étnica, e aí, nesse caso, os privilégios seriam ameaçados. Então, eu diria que o Brasil, em 1822, ele triunfou mais pelas suas fragilidades, pelos riscos envolvidos na separação com Portugal, do que por um projeto realmente de independência determinado, executado com método naquele momento. Dom Pedro I, ele também não vai se preocupar em construir uma nação, que é o caso de Dom Pedro II, ele vai procurar. Faltou na independência do Brasil um projeto de independência. Tem um sociólogo que fala isso, eu não me recordo, não sei se foi Sérgio Buarque de Holanda ou Florestan Fernandes, que fala que falta ao Brasil um projeto. Como nos Estados Unidos, que toda aquela... né, os americanos, Benjamin Franklin, George Washington, o Paine, eles fazem o quê? Eles constroem um país, eles tinham um projeto. Daqui a 100 anos nós vamos estar aqui, a 200. No Brasil não, vamos ficar independentes. Por quê? Porque era interesse da elite se livrar de um problema, que era a recolonização que Portugal estava querendo. Muitos segmentos sociais queriam ver a corte fora daqui. Porque a corte, do ponto de vista do poder, atrapalhava muito essas lutas e tentativas de conquistar cargos e espaços, né? E, por outro lado, em Portugal, isso vai desencadear uma série de outros descontentamentos de outra natureza. Então, eu acho que 1815 é um marco, porque 1815 é o momento em que a corte opta por ficar aqui, eleva o Brasil a Reino Unido, isso significa, do ponto de vista administrativo, a emancipação. Então, quando se usa o termo emancipação como sinônimo de independência, nós já temos um problema aí, porque
a emancipação, a autonomia foi conquistada durante o governo de Dom João a partir de 1815. Então há um Reino Unido, não é mais a coroa ou a metrópole e as áreas coloniais e os domínios. Não, não. Nós estamos falando de uma outra configuração dentro do Império Português, né? E o outro momento, certamente, é 1817. Eu acho que 1817, tanto em Portugal quanto na América Portuguesa, eles abrem o momento em que aqueles descontentamentos que vinham de antes, que vinham desde o final do século XVIII, que se agravaram com a vinda da corte e que sofreram, vamos dizer, um ajuste em 1815, eles emergem de uma maneira visível, quer dizer, se torna uma luta armada. Quer dizer, há uma revolução em Portugal em 1817, há uma revolução em Pernambuco em 17, que propõe um outro projeto de império e, portanto, um outro projeto de nação portuguesa, né? Nós estamos ainda falando no âmbito de nação portuguesa. E essa revolução pernambucana, ela tem raízes em outras províncias do Nordeste, mas também no Rio de Janeiro. Então, é este o movimento. Quer dizer, a partir daí, as manifestações, elas adquirem um caráter muito mais virulento. Mas não se sabia se ia haver a separação. Porque a emancipação já estava conquistada. O que se tinha pela frente era definir uma outra coisa. Era definir em que bases políticas o novo Império Português com sede na América ia se constituir. Se ele iria se constituir com base nas tradições da monarquia portuguesa, ou se ele iria se constituir a partir de um outro projeto político, que é o de um governo constitucional, o que envolve a configuração das práticas liberais e de uma nação portuguesa fundada em outros princípios, que não os princípios do antigo regime, que não os princípios da nobreza, que não os princípios da hierarquia através do nascimento, a partir de outros critérios, que são os critérios da cidadania e da propriedade. Então, nada indicava que a separação estivesse tão iminente, porque a ideia, tanto de muitos grupos políticos em Portugal, quanto de muitos grupos políticos aqui na América, era que era possível constituir uma nação portuguesa que integrasse todos os domínios portugueses do mundo num outro império, num império constitucional. O que vai acontecer é que as divergências entre os grupos em Portugal e os grupos radicados aqui, que sofrem outras influências, inclusive de outros movimentos na América, né? Essas divergências vão adquirir uma gravidade que não estava no horizonte inicialmente, né? O que torna inviável a constituição de um único império português. Mas o que acontece? Há uma separação e vai se tentar constituir em Portugal um governo constitucional e representativo que vai ficar com uma parte dos domínios coloniais e no Brasil um outro império. Só que para fazer isto você precisa romper com a ideia de nação portuguesa e admitir que há a possibilidade de construir uma outra nação, que é uma nação americana, que é uma nação brasileira. O que me fascina nessa independência é que o Brasil realmente, quando hoje nós questionamos se o Brasil é viável, não é, se o Brasil deu certo, se não deu, eu diria que os desafios do presente, de dar mais educação, mais saúde, mais emprego, mais oportunidades às pessoas, eles são até pequenos diante dos desafios que nós enfrentamos naquela época. Realmente foram desafios enormes. A própria existência do Brasil corria sério risco de não se viabilizar na forma que ele é hoje, né? E, no entanto, nós superamos esses obstáculos. Nós superamos esses obstáculos e aí é importante fazer uma ressalva. A independência não se resume ao Grito do Ipiranga. Essa é uma visão desfocada de 1822. A independência envolveu todo o Brasil, todas as regiões. Aliás, não foi o processo pacífico que se imagina.
houve uma guerra que começou em fevereiro de 1822 na Bahia e foi até novembro de 1823 na província Cisplatina, que hoje é o Uruguai, mas era parte do Brasil. O Pará só se incorporou ao Brasil independente em outubro de 1823. A Bahia só em julho de 1823. E correu muito sangue, houve muito sofrimento, as pessoas sofreram muito para que o Brasil se tornasse independente de Portugal e se mantivesse unido. Então, realmente, é um momento grandioso da nossa história. E outra coisa curiosa é que, ao observar o período da independência, você observa que quase todas as nossas características atuais já estavam lá. Já tinha muita desigualdade social, já tinha muita injustiça, já tinha muita corrupção, muito toma lá da cá, muita promiscuidade entre os negócios públicos e privados, mas também estava nascendo lá o Brasil, o lado do qual nós nos orgulhamos, um Brasil grande, integrado, unido por uma mesma língua portuguesa, um Brasil relativamente tolerante do ponto de vista racial, político e religioso. Então, para o bem e para o mal, é importante estudar esse período, é o período fundador da nacionalidade brasileira e ajuda a explicar o Brasil de hoje.